Bom dia a todos. A nossa aula de hoje de Educação Física vai ser a correção da nossa prova, né? Da nossa prova bimestral do primeiro bimestre. Eu considero a prova, né, que a gente enviou para vocês uma prova simples, né? Uma prova de fácil resolutividade. Então, acredito que ela contempla, né, o momento que nós estamos vivendo, né, do ensino remoto, em que essas limitações nos impõem situações a qual nós devemos identificarmos, né, as características desse momento e interagirmos com vocês da melhor forma possível. Bom, na primeira questão da prova de Educação Física, pede o seguinte: que vocês assinalem somente a alternativa que corresponde a jogos motores. A alternativa A, dama e xadrez. B, polo aquático, voleibol e tênis de mesa. C, dama e basquete. D, todas as alternativas estão erradas. Então, nós sabemos que a alternativa A, dama e xadrez, são jogos de raciocínio, né? A alternativa B, polo aquático, voleibol e tênis de mesa, sim, realmente são jogos motores. O polo aquático é uma espécie, vamos dizer assim, de futebol jogado na água, né? O voleibol todos nós conhecemos, o tênis de mesa é a ping-pong, mais conhecido aqui no Nordeste, né? Aqui no Ceará. Dama e basquete, a dama é um jogo de raciocínio e o basquete é um jogo motor. Então, a alternativa que melhor contempla a primeira questão é a alternativa B. A segunda questão: jogos motores e jogos pré-desportivos são: A, utilizado apenas para recreação. B, utilizado somente para competições. C, utilizado na preparação de equipe como forma de treinamento. Então, os jogos pré-desportivos e os jogos motores, eles são utilizados na preparação de equipes como forma de treinamento, viu? Então, a alternativa C é a melhor forma de respondermos o que pede a segunda questão. Na terceira questão, sobre a classificação dos jogos, assinale a alternativa correta. Os jogos classificam em sensoriais, motores de raciocínio. Classificam-se em jogos motores de raciocínio. C, classificam-se em sensoriais e de raciocínio. Então, nós temos os jogos em sua classificação, né, se apresentando de três formas, que são os jogos motores, são os jogos sensoriais e os jogos de raciocínio. Na quarta questão, os jogos que exigem a participação de todo o corpo, mas dependem principalmente dos músculos, pode ser classificado como jogo sensorial, jogo motor, um jogo de raciocínio. Então, a alternativa D, todas as alternativas estão corretas? Então, os jogos que exigem a participação de todo o corpo, né? Ou seja, nesse jogo, tanto jogos sensoriais como jogos de raciocínio e os jogos de motores, né, eles são contemplados. Ou seja, na alternativa D corresponde melhor a resposta da quarta questão. Quinta, a premiação dos Jogos Olímpicos se dá com medalhas aos campeões. De acordo com o desempenho dos atletas, eles receberão as medalhas de, primeiro lugar, medalha de ouro, segundo lugar, medalha de bronze e prata e bronze, né? Primeiro lugar é ouro, segundo é prata e o terceiro é bronze. Então vamos ver aqui a questão. Alternativa: ouro para os 3 primeiros lugares? Não, somente para o primeiro lugar. Bronze para o segundo lugar? Sim. Prata para o terceiro lugar? Não. Todas as alternativas estão erradas? Todas as alternativas estão erradas, né? Ou seja, o primeiro lugar é ouro, o segundo é prata e o terceiro é bronze. E assim, essa premiação é de acordo com o desempenho de cada um. Então, a alternativa D é a que melhor responde à questão. 6. As medalhas de ouro, prata e bronze têm uma simbologia muito importante e serve para definir a classificação dos países quanto ao seu desempenho nos Jogos Olímpicos. De acordo com a premiação dos atletas, o país que adquirir o maior número de medalhas de ouro será classificado como segundo lugar geral? Não.
primeiro lugar geral, ou seja, quanto mais medalha de ouro, melhor a colocação. Se houver empate, aí sim, vai para a medalha de prata e medalha de ouro. Se houver um empate, o primeiro critério seguinte vai ser as medalhas de prata. Quantas medalhas de prata? Se persistir o empate, vai para as medalhas de bronze. Quantas medalhas de bronze? Aí sim definirá quem vai ser o primeiro lugar. No caso, né, quem tem o maior número de medalhas de ouro, se não empatar com outro país, ele vai ser o primeiro lugar geral da Olimpíada. A Olimpíada é essa que está prevista para acontecer agora no meio do ano no Japão. A tocha, os anéis e bandeiras são símbolos dos Jogos Olímpicos, Copa do Mundo de Futebol, Jogos de Inverno, são símbolos dos Jogos Olímpicos. A tocha, né, tocha olímpica, o fogo olímpico, né, é a maior simbologia dos Jogos, que vem desde da implementação dos Jogos da Antiguidade com Hércules, né, os anéis, representando os continentes nas cores amarela, azul, preto, né, verde, enfim. Cada continente é representado por uma cor diferente. Oitava, o equilíbrio, força, flexibilidade e resistência eram quesitos valorizados por quem? Pelos romanos, desculpa, pelos indianos, pelos egípcios, ou seja, os povos egípcios, né, já valorizavam essas qualidades físicas, né, como força, equilíbrio, flexibilidade. Conteúdo esse que a gente se aprofunda lá no 8º ano. Então, a alternativa que melhor contempla a resposta da 8ª é a alternativa C. O exercício físico é o caminho da energia física, pureza dos sentimentos, bondade e conhecimento das ciências para a suprema felicidade do Nirvana. Isso aqui não é aquela banda de rock não, viu? A suprema felicidade do Nirvana era o que os budistas, é o que os budistas colocam como objetivo a ser alcançado, né? Segundo ele, existe uma ausência total do sofrimento, né? Para quem atinge esse nível de evolução mental e física. Então, essa afirmação é atribuída a Sócrates, a Buda, a Platão. A alternativa B, Buda, né? Que foi quem criou a yoga lá na Índia. Ok, seguimos. 10ª questão. Durante a dominação do Império Romano na Grécia, as atividades físicas foram destinadas à recreação dos jovens gregos, ao treinamento militar, à preparação para os jogos. Todas as alternativas estão corretas? Então, os romanos invadiram a Grécia e anexaram ao território romano, né? E assim, muitas das práticas dos gregos eles passaram a praticá-la. E eles pegaram as atividades físicas e corporais como uma forma de adestrar os seus soldados, né, para o treinamento militar. Então, a alternativa B é a que melhor contempla a resposta da 10ª questão. Então, alunos do 7º ano, dou aqui como encerrada a nossa correção da nossa prova. Um abraço a todos e um bom final de semana.